A paz do Senhor, povo de Deus. É seu irmão em Cristo, Evangelista Rei. Hoje eu venho com a palavra de Deus para abençoar seu coração e seu dia. Essa palavra se encontra no livro de Atos, capítulo 12. Estaremos lendo essa palavra a partir do versículo 13. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela e afirmar que era Pedro, disseram ele: deve ser o anjo dele. Versículo 16. Mas Pedro continuou batendo. Mas Pedro continuou batendo. Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta, ficaram perplexos. O Espírito Santo fale conosco através da sua santa palavra, que essa palavra venha abençoar nossas vidas, que nós viemos a viver com fé e esperança até o dia que Jesus voltará a buscar sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Pedro chegou no versículo 13 e bateu na porta. Veio uma menina, ao perceber a voz de Pedro, ela não abriu a porta, correu por dentro e avisou as pessoas que estavam reunindo, orando. E eles falaram: você está fora de si. O espírito do Pedro é o anjo do Pedro. Não pode ser, porque ele está preso. Ele está na cadeia que o Herodes deixou. Ele vai enfrentar o julgamento público amanhã. Você está doida? Você está louca? Não pode ser. É o espírito dele. Enquanto eu estava falando isso no versículo 16, mas o Pedro continuou batendo. Mas o Pedro continuou batendo. Mas o Pedro continuou batendo. Glória a Deus. Eu não sei o que você enfrentou ano passado, de 2024, que talvez você está prestes a desistir, que talvez você está prestes a jogar toalha. Eu não sei qual tipo de batalha você enfrentou ano passado e referente à saúde que você passou, que esse ano 2025 que começou agora, você está prestes a desistir. Meus irmãos, não desistam. Primeira vez que o Pedro bateu na porta, a menina ouviu a voz e correu de volta, sem abrindo a porta. Pedro não desistiu. O Pedro não falou: não, ela ouviu minha voz, ela falou comigo, mas não abriu a porta. O Pedro lá fora ouvindo eles discutindo, ele não desistiu, ele não voltou para trás, mas ele continuou batendo. Essa mensagem é mensagem de fé e esperança, para você não desistir da sua jornada, para você não desistir dos seus propósitos, porque fiel é aquele que prometeu, que é fiel para cumprir nossas promessas. O que Deus já falou com você, o que Deus já propôs a fazer na sua vida, não desiste agora. Continue batendo, continua e batendo, porque Deus está prestes a abrir a porta de milagre, onde todo mundo vai vir e se ficar perplexos, igual vieram na vida do Pedro. Quando abriu a porta, finalmente, vendo Pedro, todo mundo fica perplexos, com uma surpresa. Mas se o Pedro havia desistido, um ditado muito famoso: quando algo vem facilmente, duvide. Quando algo chega com muita facilidade, você tem que duvidar. O Pedro bateu a primeira vez. A menina veio ouvir a voz, mas não abriu. Pedro não desistiu. Ele ficou lá, continuou com insistência, batendo. Você tem que continuar a bater, tem que continuar orando. Não está chegando a resposta, continua orando. Não está vindo o milagre, continua orando. No livro de Daniel, quando Daniel orou, o anjo falou: no primeiro dia que você se humilhou a começar a orar, Deus ouviu sua oração. Tem tempo de tempestade, tem tempo de que nós passamos por processos, a gente não pode desistir no primeiro passo, porque Deus está esperando nossa persistência, insistência, para ver chegamos no nível de maturidade que nós conseguimos carregar as bênçãos que estamos pedindo a Deus. Você não pode desistir agora. Levanta-te, fique firme, fique de pé, continua batendo, porque vai vir a resposta.
O livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 45, quando Jesus estava passando, o cego Bartimeus, ele falou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os multidões que estavam ao redor estavam tentando calar o Bartimeus. O que ele fez? Ele se calou? Não, ele continuou gritando em voz alta, até que seu clamor, até que seu pedido chegou no ouvido de Jesus. E Jesus ouvindo ele gritando, Jesus ouvindo ele falando em voz alta, com insistência e persistência, e Jesus parou e mandou chamar ele. E veio seu milagre, e veio seu livramento, ele se enxergou. Então não pode desistir agora, não deixar a multidão silenciar você, não deixar as pessoas deixar você silencioso, que esse propósito que você está orando não vai dar certo, que esses seus projetos não vai se materializar, você já está crendo em Deus muitos anos, não está acontecendo, joga a toalha fora, isso é impossível. Não, meus irmãos, não deixar a pessoa deixar você desanimado, levanta-te, não jogar a toalha, você já está nesse propósito, está chegando a sua resposta. Continue firme e batendo. Quando eles abriram a porta e vieram Pedro, ficou muito perplexos, de alegria, de esperança, de fé, porque o que eles oraram, já veio a resposta. Quando você lê do versículo 1, o Herodes estava maltratando a igreja. Ele pegou Tiago, irmão de João, o matou de espada. Quando ele vê que isso agradou os judeus, ele prosseguiu e pegou Pedro. O que acontece? O que a Bíblia diz? A igreja intensamente continua orando pela vida do Pedro. Meus irmãos, tem pessoa que está orando por você, você não pode desistir agora. Tem pessoa que está clamando do seu favor, você não pode desistir agora. E aí o que ele fez? O Herodes esperando, depois da festa, outro dia, o Pedro ia ser julgado publicamente, aí colocou ele na prisão. Prisão, lugar que não tem esperança, a prisão, lugar que não tem a luz, a prisão, lugar que não tem liberdade, a prisão, lugar de escuridão, a prisão, lugar que parecia que a oração que você está orando, Deus não está ouvindo. Mas o Pedro se tranquilizou, ele dormiu, igual Jesus dormiu no barco. Para de se perturbar. Para de ficar muito ansiosa, seja ansiosa por nenhuma coisa, diz a Bíblia. Pedro dormiu no meio dessa tempestade, porque ele creio, ele conhece a quem ele servia. Jesus Cristo. Jesus dormiu no barco também no meio da tempestade. O Pedro viveu com tranquilidade, ele não deixou as situações se abater, ele se tranquilizou. Quando ele iria trazer o Pedro para ser julgado publicamente, à noite o anjo de Deus apareceu na prisão e a luz resplandeceu. E veio o resgate divino, porque a oração que você está orando não é em vão. A pessoa que está clamando ao seu favor, Deus ouve nossas orações, não é em vão. E a luz brilhou, aquele cadeia que parecendo que não tem saída, que não tem a luz, que não tem esperança. Quando o anjo de Deus apareceu, veio a luz. Quando vem a luz, vem direção divina. Quando vem a luz, vem a esperança. Quando vem a luz, vem a fé. Quando vem a luz, vem o livramento. Quando vem a luz, vem a prosperidade, porque Jesus é a luz do mundo. Através da sua luz, viemos, enxergamos a luz. E o Pedro estava depressa para correr. O anjo falou: não, se acalma. Esse não é resgate de um soldado riano. O homem faça resgate depressa. Mas quando Deus está fazendo o resgate, é com calma e tranquilidade. Pedro ia sair com ele. Ele falou: não, relaxa. Coloca a sua sandália. Vamos. Calma. Coloca a sua capa, se veste. No lugar do seu vergonha, vem a dupla honra. Quando Deus está resgatando nossas vidas, nada de vergonha. Onde nós vivemos, vergonha vem a dupla honra. Colocou a sandália, colocou a capa, vamos. Não se tranquilize. Vamos. Eu segui o anjo. Chegou primeiro a porta, segunda porta. Aí quando chegou na porta de ferro que deu acesso à cidade, a porta abriu de si mesmo, a porta abriu pela sua própria vontade, porque no livro de Salmos 24:7, levanta-te, abrem-se as portas, que o Rei da Glória entre.
A porta aqui deu acesso ao livramento, a porta aqui deu acesso à esperança, a porta aqui dá acesso ao propósito materializado, a porta aqui deu acesso à profecia cumprida, se abrir pela sua própria vontade. O anjo só deixou Pedro depois que a missão foi cumprida. Deus não vai deixar você na metade da jornada. Quando Deus manda a resgate começa no início até o fim. O anjo não deixou Pedro na primeira porta, nem deixou na segunda porta. O anjo só deixou depois que a porta que dá acesso à cidade, referendo o livramento, referendo o avivamento, referendo a prosperidade, referendo a profecias cumpridas. O anjo só deixou Pedro depois que a porta que dá acesso à cidade se abriu através da sua própria vontade. Mas continue batendo. O Pedro estava pensando: nossa, estou sonhando. Nossa, o que está acontecendo? É verdade, no livro de Salmo 126, quando Deus trouxe o cativeiro do Sião, parecia que estávamos sonhando. Quando Deus está fazendo o resgate em nossas vidas, parece um sonho. Quando Deus entrou na situação, veio o resgate divino e o Pedro foi livrado, o Pedro foi liberado da prisão. Onde ele foi? Foi na casa onde as pessoas estavam orando por ele. Ele foi na fonte de oração para testemunhar. É aqui que vem o problema de muitos de nós. Quando Deus nos dá o livramento, quando Deus entra em nossas batalhas, vem o livramento, a gente não vai para a igreja para dar testemunho, para fortalecer a fé dos outros irmãos. O Pedro, a primeira coisa que ele fez, ele caiu em si e reconheceu que a fonte foi de Deus. Ele reconheceu a fonte de livramento, ele foi para a igreja e testificou. Quando Deus te resgate, você lembra onde Deus te tirou. Então você tem que ficar firme na fonte onde veio o livramento para que seu testemunho fortaleça a fé dos outros que está passando a mesma situação, para que ele saiba e lembra que Deus que te livrou do processo que estava passando é o mesmo que ele está crendo que vai livrar ele e livrar ela também. Algumas pessoas, quando vem livramento que Deus fez, eles acham que foi pelos seus esforços, que foi pela sua inteligência, que foi pelo conhecimento que ele tem. Eles não reconhecem que foi o poder de Deus que o livrou. Pedro reconheceu, caiu-se e entrou na casa onde o povo se uniu orando. Aqui onde ele chegou e bateu na porta, a menina ouviu, reconheceu a voz, não abriu, mas o Pedro não desistiu, ele continuou batendo. Assim que este ano 2025 está iniciando, não desista. Talvez a tempestade que você passou no 2024 era enorme, mas não desista. Continue batendo, porque Deus está prestes a mandar o resgate para te resgatar dessa prisão, para te resgatar dessa cadeia, para te resgatar desse problema de saúde, para te resgatar nesse problema de vício, para te resgatar de algo que não agrada ao nome do Senhor Jesus Cristo. O povo que está esperando seu vergonha publicamente vai continuar esperando enquanto Deus vai dar o livramento e você vai viver o milagre que Jesus tem para você. Que essa palavra venha a trazer a fé e a esperança na sua vida para que você continue insistindo, continue batendo igual Pedro fez, continue gritando em voz alta igual o cego Bartimeus fez, continue lutando igual Jacó fez no livro do Gênesis 32, a partir do versículo 24 diante. Ele lutou com o anjo falou: já amanheceu, deixa eu ir embora. Ele falou: eu não vou te deixar você ir embora se você não me abençoe. Não desista não, continua nessa fé, continua nessa firmeza, continua nesse propósito, porque Deus ouve a essência das suas orações que já chegou no céu. Você não pode desistir agora, continue batendo, mas Pedro continuou batendo. Que Deus abençoe sua palavra em nossas vidas, que vem a fé, a esperança, a perseverança, para que nós continuemos batendo, para que nós recebamos a graça de continuar firme em nosso lugar de propósito, em nosso lugar de oração, em nosso lugar de esperança. Deus abençoe. Mas
Pedro continuou batendo. Glória a Deus. Goodbye.